Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com novidades envolvendo a janela de transferências. Se abriu a janela interna aqui no futebol brasileiro, a janela doméstica, o Vasco já está buscando contratar mais 3 reforços. Vamos falar aqui de 3 jogadores aí que estão na mira do Vasco, jogadores destaques aí do campeonato estadual. Vamos falar também aqui da situação de jogadores que perderam muito espaço com o Fábio Carille, que podem sair do clube. Também o treinador teria testado o Vasco sem o Verratti no time titular, hein? Vamos explicar essa situação e muita coisa agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, antes da semifinal contra a Mulambada, o técnico Fábio Carille teria treinado aí com o Ryan como um falso 9, Nuno Moreira e Benjamin Garré jogando no ataque. Com isso, o Verratti iria para o banco de reservas. Segundo o jornalista Fábio Azevedo, que foi quem apurou essa informação, o técnico ainda não teve peito para tirar o argentino do time titular e por isso manteve ele no clássico contra o Flamengo, mas já dando mostras aí que realmente pode ser uma possibilidade para o Carille durante o Campeonato Brasileiro, né? Se ele entender que o Verratti não dá tanta intensidade assim no ataque, como poderia ser com o Ryan, como um falso 9 ali, como um centroavante e outros atacantes de lado, pode ser que o Pirata perca espaço aí no time titular do Vasco, né? Muitos torcedores vascaínos criticam duramente aí o Verratti. Eu discordo dessas críticas porque em muitos momentos o jogador ajudou bastante o Vasco, é um dos principais jogadores do nosso elenco, é um líder nato, e se desfazer assim dessa maneira do Verratti só porque não conseguiu fazer gol em clássico, é um absurdo, né, cara? É um absurdo. Na minha opinião, eu acho que o Verratti poderia, sim, claro, continuar como titular, capitão do time do Vasco, e o Fábio Carille achar mais métodos para municiar o Verratti, porque ele é um goleador, mano, o cara cheira gol, tem que cruzar mais na área, tentar fazer jogadas aí para o Verratti finalizar com a melhor qualidade. Esperamos aí que esse treinador seja capaz de fazer isso, né? Vai ter tempo, vai ter 20 dias aí para trabalhar esse time do Vasco, para ter variações táticas, para ter um melhor estilo de jogo, porque o Vasco não tem isso, o Vasco não tem um estilo de jogo. Anteriormente você podia até falar, né, tocar a bola no Piton e cruzar pro Verratti, só tinha isso, né? Hoje nem isso mais o Vasco tem, né? Agora com a chegada do Nuno Moreira, a gente abriu um pouco mais o leque aí de opções para tentar ali melhorar um pouco, pelo menos o lado esquerdo do Vasco, porém o lado direito precisa ser bem potencializado também, né? Mas realmente eu acho que o maior problema do Vasco hoje vem sendo a defesa, cara. Acho que a defesa do Vasco é muito frágil, o meio-campo defensivo para trás é muito frágil, o Vasco foi engolido pelo Flamengo. Você vê aquele gol do Flamengo do Bruno Henrique que estava impedido, lógico, estava impedido, mas o Arrascaeta recebeu uma bola livre, não encostou ninguém, o Hugo Moura não encostou, nenhum dos zagueiros conseguiu chegar no Arrascaeta que estava livre, que achou ali, o Bruno Henrique acabou errando o chute, a bola sobrou com aquele Mulamba e fez o gol, né? E esperamos aí que isso seja corrigido, tanto que a gente vai falar já das opções que o Vasco pretende trazer aí para reforçar a equipe, né? Mas o setor defensivo, na minha opinião, é o grande problema do Vasco atualmente, porque não trouxe um zagueiro de peso, né, cara? Trouxe o Maurício Lemos. Por que o Maurício Lemos não joga? Porque ele é fraco, mano, porque ele é ruim. Não era titular no Atlético Mineiro, era a terceira opção no Atlético Mineiro, sequer em alguns jogos era relacionado, e até agora não conseguiu buscar essa titularidade do Vasco porque não tem qualidade para isso. E o Vasco foi e buscou esse zagueiro achando que seria a solução de todos os problemas, né? A demora da diretoria foi extremamente grande para contratar reforço. Deu até uma certa cagada de ter achado esse Nuno Moreira aí, mano. Vamos ver se esse cara vai desenvolver bem no Campeonato Brasileiro, mas é muito promissor o início dele. Mas de resto, cara, todos os reforços contratados, a maioria chegou para compor elenco e ser reserva. Talvez ali o Tietê chega para ser titular, um dos zagueiros, né, infelizmente, que o Vasco trouxe, vai ter que utilizar, tá utilizando o Lucas Freitas, mas é uma situação complicada, né? A diretoria é muito fraca, o trabalho do Pedrinho é horroroso, juntamente com o Marcelo Santana, que são os maiores culpados do Vasco estar passando por esse vexame no início do ano, né? Péssimo campeonato carioca que o Vasco fez. Por sorte ainda se classificou, né? Por pouco teria sido eliminado, né? Porque por incompetência da diretoria que demorou muito tempo para reforçar o time. Mas a situação é essa, né? O Carille tentou aí fazer um esquema tático sem o Verratti. Vamos ver se ele vai tentar utilizar mais ou menos esse esquema aí no Campeonato Brasileiro, dando mostras que o Pirata não será um jogador incontestável no time titular. Bom, e além dessa situação aí do Verratti, que teria até perdido um certo espaço aí em alguns treinamentos do Vasco, mas tem jogador aí que realmente não faz parte dos planos aí do Fábio Carille, jogadores aí que foram testados no Campeonato Carioca, mas que o treinador
não deverá dar mais oportunidades e perderam muito espaço, como o caso aí do volante Souza, também do atacante Jean Davi e Maxime Domingues. Esses três jogadores aí não aproveitaram o período aí do Carioca e perderam muito espaço no Vasco. E com certeza o Carille já deve ter passado para a diretoria do Vasco. Se aparecer proposta, negocia esses caras. O Souza é um ex-jogador, mano, nem era para estar no Vasco. Maxime Domingues veio contratado com uma certa expectativa, porque vinha de Portugal, assim como o Nuno Moreira. No ano passado era um jogador suíço, um jogador europeu. Se falou bastante, acho que até o Pedrinho, não vou afirmar nada, mas eu acho que o Pedrinho falou que ele tinha características semelhantes à do Gabriel Peck, né, cara? É rir pra não chorar. Mas o Jean Davi foi, sem dúvida nenhuma, uma das piores contratações da história do Vasco. Um jogador horroroso que o Vasco foi inventar de trazer lá do México, né? E agora não consegue se desfazer desses atletas. Eu ainda incluiria o Sforzem nessa lista, cara, que é um jogador fraquíssimo também. Não sei porque tem muito torcedor que ainda acha que esse argentino vai jogar alguma coisa no Vasco. Mas, na minha opinião, esses três jogadores aí, claramente, concordo totalmente aí com o Carille, não tem a mínima chance de serem utilizados. Talvez o menos pior seja o Maxime Domingues. Talvez seria o único jogador que eu daria um pouco mais de oportunidade. Mas agora, com o Adson voltando, com a contratação do Garré, ele perdeu muito espaço também aí. Foi lá pro final da fila para jogar na ponta direita. Ainda mais ele teria pedido ao Carille para jogar de meia. Aí fica mais difícil ainda para ele, né? Fica mais complicado, já que o Carille até mesmo conseguiu colocar ali o Nuno Moreira de meia quando tirou o Coutinho do time, né? O Nuno Moreira ficou ali atuando de meia até nessa posição. O Maxime Domingues tem a concorrência do português, né? Complicado demais. É uma situação que a diretoria mesmo do Vasco se colocou porque essa diretoria que contratou esses jogadores. Não foi Sete Partners, não foi Paulo Brax, não foi ninguém. Foi o Pedrinho e o Marcelo Santana que contrataram Souza, Jean Davi e também aí o Maxime Domingues para o Vasco. Deixa nos comentários o que você acha desses jogadores que perderam muito espaço. Você acha que o Vasco tem que emprestar esses jogadores? Porque agora só tem o mercado brasileiro para o Vasco negociar. Eu acho que na MLS também deve estar aberto, mas eu acho pouco provável que algum desses atletas vai ter alguma oportunidade de jogar lá. Bom, agora vamos falar de chegadas, cara. Ontem abriu aí a janela doméstica, a janela aqui interna no futebol brasileiro, onde os clubes poderão se reforçar com os jogadores que atuam no futebol brasileiro. E o Vasco já está olhando o mercado. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco mira a contratação de um zagueiro, um lateral esquerdo e também um centroavante. Na minha opinião, o Vasco tinha que trazer mais um primeiro volante, porque Jair não é primeiro volante, Cocão não é primeiro volante, Paulinho não é primeiro volante, Sforzem não é primeiro volante, só temos o Hugo Moura como primeiro volante, e o Souza, né, que quer jogar de zagueiro. Infelizmente, o Vasco não conseguiu trazer um volante mais marcador, um volante ali mais pegador, para fazer ali uma concorrência com o Hugo Moura. E o Jair, quando entrou em campo, foi muito abaixo, né, cara? Ele fez essa função de primeiro volante, foi até mesmo criticado por muitos torcedores. A gente entende que está vindo de uma grave lesão, mas ele não é primeiro volante, né, cara? É um jogador de segundo volante ali, fez a sua carreira toda atuando como segundo volante, destaque no Atlético Mineiro, no Internacional, no Sport, sempre atuando como segundo volante. E, na minha opinião, o Vasco teria que buscar esse primeiro volante ali, um volante de marcação que também sabe jogar de mais força. Só que, até agora, a diretoria parece que está contente com o que tem no elenco. Mas, realmente, é bem claro a busca por um zagueiro. Lateral esquerdo, aparentemente, o Carille não vem gostando do Vitor Luiz. Teve até jogos que o Vitor Luiz não foi relacionado. Por ele não entrar em campo, passa até desapercebido pelo torcedor que o Vitor Luiz não vem sendo relacionado. Teve vários jogos que ele ficou de fora. É um jogador que eu entendo que só está no Vasco com o Carille porque não tem outro para a posição. Tem o Riquelme, um jogador jovem aí que voltou, mas que aparentemente não agrada também ao treinador. O Vasco também deve estar buscando um novo empréstimo do atleta. É uma situação aí que o Vasco segue buscando e também o reserva do Verratti, que a gente não faz a mínima ideia de quem será esse jogador. O torcedor sonha com o Davidson está em negociações com o Fortaleza vai fazer uma proposta oficial para contratá-lo. Esteve perto do Vitória, porém o Vasco nunca demonstrou interesse em contratar esse centroavante. Mas segundo o portal BTB Esportes, o Vasco estaria monitorando também jogadores aí do Campeonato Carioca, jogadores que destacaram em clubes menores, como por exemplo no Sampaio Corrêa. O Vasco teria demonstrado interesse no atacante Max, jogador de destaque do Sampaio Corrêa. Se eu não me engano é ponta direita esse jogador, atuou também no ano passado com a camisa do Atlético Goianiense. E além do Vasco, 3 clubes da Série B demonstram interesse e já teriam enviado propostas pelo atacante, que soma 6 gols e 3 assistências nesse ano, atuando pelo minúsculo Sampaio Corrêa. É um atacante aí de 22 anos, como eu disse, teve a grande oportunidade da sua carreira no ano passado na Série A, no Atlético Goianiense, onde ele fez 17 jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Vamos ver se o Vasco vai progredir nessa negociação. Jogador, claro, que eu não contrataria, está bem longe de ser nível jogador Vasco da Gama. E além desse jogador, o Vasco também estaria observando outros 2 atletas do Sampaio Corrêa. São eles aí, o zagueiro canhoto, Eduardo Churran,
jogador que tem passagens aí por vários clubes menores aí ao redor do Brasil, jogou até mesmo lá na minha cidade, em Uberlândia, jogador de 27 anos, atuou aí também no Goiás, foi um grande momento na sua carreira, fez apenas 2 jogos com o Esmeraldino, não marcou nenhum gol, depois disso rodou bastante, atuou no ABC também, até chegar no Sampaio Corrêa nessa temporada de 2025, onde fez 11 jogos, não marcou nenhum gol. Além dele, o Vasco também demonstrou interesse no volante Alexandre, jogador revelado pela categoria de base do Cruzeiro. Um jogador de 23 anos, atua como volante e também pode atuar como meia central. Atualmente aí está no Sampaio Corrêa também, 10 jogos nessa temporada e 2 assistências. Não marcou nenhum golzinho. Além do Cruzeiro, ele também tem passagem pelo Guarani de São Paulo. Deixa nos comentários aí o que você acha desses 3 nomes aí que podem pintar na colina, o Vasco demonstrando interesse em jogadores aí do Sampaio Corrêa, né? Claramente eu não contrataria nenhum desses atletas. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Se tiver qualquer novidade quanto a reforço, vamos trazer aqui no canal, porque agora só vai ter isso, amigo. Não vai ter mais jogos do Vasco, somente no dia 30 aí, quando vamos enfrentar o Santos. E agora só vamos ter especulações, negociações com jogadores, porque o Vasco precisa reforçar ainda, e de acordo com as informações do Globo Esporte, 3 reforços deverão chegar ainda à colina e esperamos que sejam contratados, né? Tamo junto, forte abraço e é nóis.